E temos mais uma receita de sopa aqui no canal. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje eu trouxe mais uma receita de sopa aqui pro canal. Porque se eu ainda não te convenci, hoje eu vou te convencer que sopa é janta sim. Eu já fui essa pessoa que não gostava de sopa, mas eu tenho certeza que mesmo que você não goste de sopa, dessa daqui você vai gostar. É uma sopa de cogumelos da República Tcheca. E é uma sopa super gostosa, super diferente. E ainda é finalizada com esse ovo pochê, que além de deixar linda a receita, quando a gente quebra assim aquela gema e vem aquela cremosidade, dá um gostinho super especial. Essa sopa se chama kulaida, apesar de ter esse J aí no meio, é com som de I que se pronuncia. E é uma sopa que dizem que apareceu pela primeira vez em um livro de receitas por volta de 1850. E foi uma sopa criada por uma chefe alemã que morava nessa região da Boêmia, que hoje pertence à República Tcheca. Uma das características dessa região da Boêmia é que ela é cheia de florestas. Então essa é uma região em que tem muitos cogumelos. E o hábito de colher cogumelos até hoje faz parte da cultura dessa região, mas antigamente ainda mais. E por isso tem tantas receitas da República Tcheca que levam cogumelos. E os cogumelos, quando eles são secos, eles também duram mais tempo. Então, existem versões dessa sopa feitas com cogumelos frescos ou com cogumelos secos. E hoje eu vou fazer com cogumelos frescos, mas você também pode fazer com cogumelos secos se for mais fácil de encontrar na sua região, porque eu sei que não é em todos os lugares do Brasil que é tão fácil encontrar cogumelos. E além de cogumelos, essa sopa leva também batata, que é super importante e característica da culinária de vários países europeus, apesar de ser originária da América do Sul. Já falei sobre a origem da batata aqui. E além disso, ainda vou te dar uma dica de como fazer esse ovo pochê maravilhoso, de forma super prática e fácil. Então, se você quer aprender a fazer essa sopa de cogumelos da República Tcheca, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Além de deliciosa, essa sopa também é muito fácil, muito prática de fazer e leva pouquíssimos ingredientes. E a gente vai começar, como sempre, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer assim, eu vou deixar tudo preparado e cortado antes da gente começar. Eu vou fazer uma quantidade de sopa que rende mais ou menos ali umas 3 a 4 porções, e aí eu vou usar aqui 250 gramas de cogumelo fresco. Você pode usar o cogumelo que você quiser. Aqui eu tenho o Paris. Nessa receita é mais comum usar o porcini ou o shiitake, mas eu estou usando o Paris, que é o que eu mais gosto de usar, o que eu acho mais versátil. E você pode inclusive usar cogumelo seco. Muita gente faz essa receita com cogumelo seco. Você vai hidratar o cogumelo antes de colocar na sopa e depois vai adicionar ali, também fica muito bom. Então essa é uma alternativa também, se for mais fácil encontrar o cogumelo seco. Além dos cogumelos, vai também batata. E aí aqui eu tenho 3 batatas pequenas para médias. E eu vou usar também uma cebola. A cebola é opcional, muita gente faz essa receita sem cebola, mas eu sempre gosto de dar uma refogadinha ali, que eu acho que traz um gostinho a mais, né? Mania de brasileiro de sempre gostar de fazer ali um refogadinho de cebola e alho, nesse caso vou usar só cebola, mas é opcional. Essa receita também é comum usar pimenta da Jamaica. Como eu não tinha pimenta da Jamaica, eu fiz aqui uma misturinha de pimenta preta e pimenta branca em grãos e eu vou pilar para elas ficarem com mais sabor. Eu resolvi fazer isso porque essa receita já é muito fácil, eu quase nunca uso meu pilão, então queria uma desculpa para usar o pilão. Se você não tem o pilão, não tem a pimenta em grãos, não tem problema, usa a pimenta que você está acostumado a usar, a pimenta do reino, moída ali na hora e tá tudo certo. E a gente vai colocar depois também uma folhinha de louro ali para dar um gostinho. Mas vamos lá começar cortando os ingredientes. Eu vou descascar e cortar as batatas em cubos pequenos. Eu vou cortar em cubos pequenos porque assim elas vão cozinhar mais rápido. Eu corto em cubinhos assim desse tamanho. Não corto tão pequenininho que é para elas não desmancharem demais na sopa, porque o objetivo nessa sopa é que tanto os cogumelos quanto as batatas ainda mantenham a sua textura. Os cogumelos eu vou cortar em pedaços médios, porque como eu falei, a gente quer manter a textura deles na sopa. Então eu corto assim em 4 partes. E uma dica que eu acho que muita gente tem dúvida sobre cogumelo fresco. A gente não deve lavar o cogumelo, porque o cogumelo ele absorve água muito fácil.
Então, para a gente limpar o cogumelo quando ele está com aquela terrinha, é só a gente passar um papel toalha e tirar a terra, mas não se deve lavar com água e sabão. E aí esse, ó, que já é menorzinho, eu vou cortar só na metade, para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. E eu corto com um talinho mesmo, mas aí quando tá muito grande eu tiro só a pontinha. E agora a cebola eu vou cortar em meias luas. Vou cortar em meias luas porque quando a gente vai fazer assim uma sopa, que a cebola ainda vai ficar ali cozinhando por bastante tempo, eu acho que ela acaba perdendo a textura. Eu gosto que ela tenha uma certa textura. Se você quiser que ela suma na sopa, aí você pode fazer ela em cubinhos, se você só quiser o gosto e não quiser tanto a textura da cebola. Até porque nessa sopa já tem ali a textura da batata e do cogumelo, mas eu gosto da textura da cebola também. E agora a última coisa que falta aqui da nossa preparação é pilar a misturinha de pimenta preta e pimenta branca. Tudo pronto aqui e agora podemos começar a nossa sopa. E aí vem o segredinho, que eu já falei aqui no canal, relacionado a outras coisas, mas que no fundo é a mesma coisa, vocês já vão entender. Eu já falei aqui que quando a gente trabalha com carne, frango e a gente vai fazer um ensopado, eu sempre gosto, antes de refogar a cebola e o alho, de refogar, dar uma dourada ali na carne ou no frango, para eles darem uma dourada e criarem aquele fundinho de panela. Porque quando eles estão sozinhos na panela, eles conseguem dourar mais do que quando a gente já tem um outro elemento ali, eles acabam soltando água e às vezes não ficam tão douradinhos. E aqui a gente não tem a carne, mas a gente vai fazer a mesma coisa com os cogumelos. E nesse caso tem dois motivos. Um deles é a mesma coisa, é criar que eles fiquem mais douradinhos para criar ali já um primeiro sabor para a sopa. E o segundo é que os cogumelos, eles são delicados. Eu não quero que eles cozinhem demais, porque eu não quero que eles desmanchem demais. Então, no caso dos cogumelos, a gente vai dourar na panela, reservar, e eu só vou adicionar ali pelo final da sopa, porque os cogumelos, eles não precisam de muito tempo para cozinhar. Com essa dourada que a gente vai dar na panela, eles já vão ficar ali cozidos, então a gente não precisa cozinhar por todo o tempo que a gente estiver cozinhando, por exemplo, as batatas. Então, eu vou começar adicionando um pouco de azeite aqui na panela para dourar os cogumelos. Eu vou fazer toda a sopa com manteiga, mas aí para dourar os cogumelos eu vou usar azeite. Se você quiser usar manteiga, você pode usar também. Vou adicionar os cogumelos. Nem mexo muito, eu só vou mexendo aqui de vez em quando para eles começarem a ganhar uma corzinha. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro cogumelo. Eu acho que eu não tenho tantas receitas com cogumelo aqui no canal, porque eu sei que às vezes não é tão acessível, né? Mas eu adoro cogumelo. Só que o cogumelo, ele tem o mesmo problema do espinafre, né? Você bota um montão de cogumelo e daqui a pouco ele murchou todo. Olha só como muda completamente a cor. Eu já vou reservar os cogumelos. Agora aqui na mesma panela, a gente vai fazer o restante da sopa. Eu vou começar colocando uma colher de sopa de manteiga para a gente dourar a cebola. Quando a gente usa manteiga, sempre tem que ter cuidado para a manteiga não queimar, porque ela não aguenta a temperatura tão alta quanto o azeite. A manteiga derreteu, eu vou colocar a cebola, temperar com um pouquinho de sal. Já vou colocar também as pimentas. Para a cebola com manteiga, já é uma coisa que fica um cheiro maravilhoso. Mas quando a gente coloca essas pimentas, fica um cheiro incrível, porque elas começam a soltar o aroma. Então fica muito bom. E aí eu deixo a cebola dourar bem aqui, que é para ela ficar bem caramelizada assim e soltar bastante o sabor também. A cebola já dourou bem. E agora, antes de adicionar água, a gente vai colocar uma colher de sopa de farinha. A farinha, ela vai ajudar a engrossar a sopa, encorpar a sopa para ela não ficar tão líquida, para fazer como se fosse um roux, que é a base do molho bechamel, por exemplo. E o importante quando a gente coloca a farinha é deixar ela cozinhar bem aqui, para não ficar aquele gosto residual de farinha. Agora que a gente já deixou a farinha cozinhar bem, a gente pode adicionar o líquido dessa receita, que no meu caso vai ser água. Você também pode usar algum caldo, por exemplo, se você fez com cogumelo seco, você pode usar a água que você usou para hidratar o cogumelo. Você não pode usar caldo de frango, caldo de carne. Eu vou usar água porque eu sei que nem sempre a gente tem um caldo pronto na geladeira. E nesse caso, por isso que eu gosto também de dar uma refogada ali na cebola e de colocar essas pimentas
trituradas na hora, porque acrescenta um sabor a mais, já que a gente não está usando um caldo, a gente está usando água, então precisa de algo para trazer mais sabor. Mexo aqui para ajudar a tirar o fundinho aqui da panela. E eu já vou colocar as batatas. Importante sobre a quantidade de água. Eu coloco uma quantidade que seja suficiente para cobrir as batatas, que elas fiquem totalmente submersas ali na água. Mas eu não coloco muita água sobrando assim acima das batatas, porque eu gosto que a sopa fique mais cremosinha. Se você colocar muita água, ela vai ficar mais líquida. Ou você precisaria colocar um pouquinho mais de farinha no início para ela engrossar mais. Agora, a batata precisa de uns 10 minutos aqui para cozinhar. E eu vou colocar também uma folhinha de louro, que vai trazer mais sabor ainda para essa sopa. Eu falei no início do vídeo, e vocês devem ter visto também na edição que eu coloquei fotos da sopa já pronta, que é comum servir essa sopa com ovo pochê por cima. Se você não quiser fazer ovo pochê, você pode servir com ovo cozido ou simplesmente não colocar ovo. Mas eu vou aproveitar esse tempo que a batata está ali cozinhando para te ensinar um método muito fácil de fazer ovo pochê. Lá no meu Instagram eu já mostrei como eu faço do jeito tradicional, na panela, mas hoje eu vou te ensinar a fazer no micro-ondas, isso mesmo. É muito fácil, prático, não é um método infalível, não gosto de dizer isso, porque eu acho que nada é infalível nessa vida, mas é um método que eu uso quando eu quero um ovo pochê prático, porque realmente é mais prático do que fazer na panela, porque você tem que esperar a água esquentar, ferver, tem que controlar ali as bolhas. Então, eu peguei aqui uma caneca grande, pode ser uma tigela, qualquer coisa em que o ovo caiba, com um espaço bom. Então, eu escolhi esta caneca. Eu vou encher a caneca com uma quantidade de água que seja suficiente para cobrir esse ovo quando a gente quebrar aqui na caneca. Então, aqui eu coloquei 150 ml, 150, 200 ml. E agora, antes da gente quebrar o ovo aqui, a gente precisa adicionar uma colher de chá de vinagre. Porque é o vinagre, assim como quando a gente faz na panela, é o vinagre que vai ajudar a clara a coagular e aí a gema fica por dentro e a gente consegue fazer com que ela fique ainda molinha. Então eu coloco uma colher de chá de vinagre. Eu estou usando vinagre de maçã porque é o que eu sempre uso, que eu sempre tenho aqui em casa. Mas você pode usar vinagre branco, qualquer vinagre. E agora a gente vai quebrar o ovo aqui com cuidado, para não estourar a gema, para deixar ainda a gema e a clara intactas. Eu vou cobrir com um pratinho, pode ser um pires, mas como essa minha caneca é maior, eu escolhi um pratinho de sobremesa e eu vou levar para o micro-ondas na potência máxima e o tempo varia entre 40 segundos até um pouco mais. No meu micro-ondas, como ele é meio fraco, mesmo na potência máxima, eu deixo 1 minuto, mas eu sugiro começar com 40 segundos e aí você abre e dá uma olhada, se ainda não tiver chegado no ponto, você coloca de 5 em 5 segundos um pouco mais. Porque é rapidinho mesmo, então às vezes 5 segundos já faz diferença ali. Eu vou levar para o micro-ondas e mostrar para vocês como ficou. Ainda não tá pronto, porque ainda tem partes da clara que não coagularam. Então vou colocar mais 5 segundos. No total, além de 1 minuto, eu deixei mais 2 vezes de 5 segundos e olha só como ficou o meu ovo pochê. E está pronto o nosso ovo pochê de micro-ondas, fácil, prático. Se essa dica não vale o seu like, não sei mais o que vale. Então aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais gente e mais gente saiba que aqui no canal do Cozinha Sem Chefe só tem dica boa de praticidade. Já deu aqui o tempo da sopa, eu vou verificar o ponto das batatas, bem macias, bem cozidas, a sopa também já deu uma encorpada. Então agora eu vou voltar com os cogumelos pra cá e agora a gente vai finalizar com iogurte natural. Nessa sopa é comum usar creme azedo. O creme azedo, na verdade, ele pode ser feito com iogurte natural e suco de limão. Como esse iogurte natural aqui é caseiro, ele já é mais azedinho, então não coloquei o suco do limão, até porque a gente vai colocar também um pouquinho de vinagre. Então eu vou colocar o iogurte aqui, as colheres de sopa de vinagre. E nas versões mais modernas se faz também com creme de leite, então se você preferir você pode usar creme de leite, mas aqui eu quis usar o iogurte natural para lembrar um pouco mais o creme azedo. Está pronto para servir. Para servir, eu gosto de colocar um pouquinho de dill, que também é super tradicional nessa sopa, o meu estava congelado. Você pode já colocar aqui ou na hora de servir. Essa sopa também congela super bem, então você pode congelar, aí eu gosto de colocar o dill só ali na hora de servir
E o ovo pochê também, claro, tem que ser feito na hora. Vou finalizar com um pouquinho de Dill. Gente, essa sopa fica incrível, com um saborzinho super diferente, por causa ali do iogurte natural, do vinagre, ela tem assim um agridoce. Esse ovo pochê aqui, além de ficar lindo, também traz um saborzinho a mais nessa sopa. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita de sopa diferente. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo! E até o próximo vídeo.